Ciao ragazzi, eu sou Lucas D'Alessandro, professor de italiano. Sejam bem-vindos ao meu canal Italiano Sem as Mãos. Esse vídeo é o terceiro vídeo de uma sequência de aulas que fala um pouco sobre várias situações e sobre várias estruturas de conversação em italiano. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você já viu o primeiro e o segundo. Se você não viu, corre lá, assiste eles antes, porque essa aula vai ficar muito mais fácil para entender. Hoje a gente vai dar sequência à apresentação. A gente viu já, per esempio, io mi chiamo Lucas, tu come ti chiami? Io sono Lucas. Tu que sei, não? Para dizer o próprio nome, per esempio. Hoje a gente vai falar da onde a gente vem. Vamos falar de país e vamos falar de cidade. Per esempio, di dove sei? Di dove sei? Primeiro, uma coisa sobre pronúncia, di, na ponta da língua, di. Di dove sei? Da onde você é? Veja que não tem o verbo tu nessa estrutura, que significa você, mas pela conjugação desse verbo essere, o sei, a gente sabe que se refere a tu. Di dove sei? De onde você é? Veja que dove significa onde. Para responder, a gente vai responder com o verbo essere, que a gente já viu. Io sono di San Paolo, per esempio. Io sono di San Paolo, exatamente como em português. Eu sou de São Paulo. Veja como se escreve São Paulo, certo? San é sempre aperto e Paolo se escreve com O, mas a gente fala Paulo. Não é Paolo, certo? É Paulo. Molto bene. Sempre que a gente estiver usando o verbo essere e estiver falando de origine, a gente vai usar a preposizione di. Io sono di San Paolo. Se você quiser falar o seu país, a mesma coisa. Io sono di Brasile. Brasile, certo? Agora, se você quiser falar a sua nacionalidade, você pode manter o verbo essere, io sono, e dizer, por exemplo, io sono brasiliano ou io sono brasiliana. Mais uma vez, di dove sei? Io sono di San Paolo. Io sono di Brasile. O io sono brasiliano. Io sono brasiliana. Agora a gente vai ver uma outra pergunta. Dove abiti? Dove abiti? Veja que continua a palavra dove, que significa onde, e agora a gente está usando o verbo abitare, que significa morar, conjugado na segunda pessoa, tu. Io abito a São Paulo. Io abito a São Paulo. Se a gente for falar país, a gente usa la preposizione in. Io abito a São Paulo in Brasile. Io abito a Roma in Itália. Também se a gente for falar de regione, que significa estado, a gente também vai usar a preposizione in. Per esempio, io abito a Belo Horizonte, in Minas Gerais, in Brasile. Io abito a Napoli, in Campania, in Itália. Certo? A Belo Horizonte, in Minas Gerais, in Brasile. A Napoli, in Campania, in Itália. Certo? Agora para a maneira formale. Lei di dov'è? Lei di dov'è? Veja que dove com é a gente coloca o apóstrofe. Di dov'è? O senhor, a senhora, da onde é? E a resposta igual. Io sono di Brasile, io sono d'Italia, io sono di Francia, como quiser. Já a outra pergunta, lei, dove abita? Dove abita? Se você vê que termina com A, você vai saber que é lei, senhor, senhora, o senhor, a senhora, onde mora. Fiquem tranquilos quanto à conjugação, que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Para concluir, eu vou te dar algumas nacionalidades aqui em italiano. Veja que em italiano a gente usa, como em português, maschile com O e femminile com A. Per esempio, brasiliano, brasiliana, italiano, italiana, spagnolo, spagnola. Però existem algumas palavras que em português terminam com S, por exemplo, francês, chinês, japonês, norueguês. Essas em italiano vão acabar com e vão ser sempre neutras. Per esempio, francese, cinese, giapponese, norvegese. Vai ser sempre assim. Se em português é com O, com A, em italiano com O, com A. Se em português termina com S,
em italiano termina com ese e vai ser sempre neutro, tanto para homem quanto para mulher. Para rever tudo mais uma vez, di dove sei? Io sono di San Paolo, di Brasile. Dove abiti? Io abito a Belo Horizonte, in Minas Gerais, in Brasile. Já a maneira formal, lei di dov'è? Lei di dov'è? Io sono d'Italia, io sono di Francia. Agora aquela outra pergunta, lei dove abita? Io abito a São Paulo, in Brasile. E sobre as nacionalidades, o maschile, a femminile. Se em português termina com S, em italiano vai terminar com ese e vai ser sempre neutro. Brasiliano, brasiliana, spagnolo, spagnola, francese, cinese, norvegese. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Comentem aí, por favor, se tem alguma dúvida, se vocês querem que eu explique alguma coisa mais uma vez. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todo mundo, de seguir a gente nas redes sociais, de se inscrever no nosso canal no YouTube, para que a gente tenha cada vez mais gente que consiga falar italiano de uma maneira fácil, sem usar as mãos.